Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, a Câmara votou ontem o projeto que muda as regras da tributação dos chamados fundos offshores e dos fundos exclusivos. Esses contam com uma tributação privilegiada em relação a outros fundos de investimento que existem no país. E quem vai explicar um pouco para a gente toda essa questão dos fundos offshore é o economista Fernando Gomes, que está de volta aqui ao Economia Direta. Oi, Fernando, seja bem-vindo de volta. Obrigado, Márcio. Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Prazer estar de volta aqui contigo. Com toda certeza, Fernando. Vamos retomar a parceria aí. Agora, me diga uma coisa. Começa explicando para a gente, Fernando, o que é que são esses fundos? Primeiro, o fundo offshore e também esse fundo exclusivo. E como é que é hoje a tributação deles em relação a outros fundos? Pois é, Márcio. Para a gente explicar melhor o que são esses dois fundos, vamos começar explicando como é que é a tributação de um fundo de investimento normal, aquele fundo que eu aplico, que você aplica, que a grande maioria dos investidores brasileiros aplicam, para depois a gente explicar a diferença em relação a esses dois fundos que foram aprovadas as modificações ontem. Um fundo normal de investimento, ele é tributado a cada 6 meses. E esse valor que é tributado, ele vai sendo descontado do total aplicado que o investidor tem. É importante a gente frisar, a gente lembrar aqui, que o que é tributado é somente o rendimento do fundo, e não o fundo como um todo, né? Então, por exemplo, uma pessoa tem R$1 milhão aplicados no fundo. Em 6 meses, esse 1 milhão rendeu 50 mil reais. O que vai ser tributado são só os 50 mil reais, somente o rendimento. E aí você tem hoje, para os fundos normais, duas alíquotas diferentes, né? A cobrança do imposto ela vai variar de acordo com a duração do fundo de investimento. Então, os fundos de curto prazo, que têm um prazo médio de aplicação de até 1 ano, eles são tributados hoje em 20% a cada 6 meses. E os fundos de longo prazo, que são aqueles que investem em papéis com vencimento médio superior a 1 ano, de mais de 1 ano, a tributação é de 15% a cada 6 meses. E depois, quando o investidor fizer o resgate desse fundo, ele vai calcular se o valor pago de imposto aí foi um pouquinho maior ou um pouquinho menor e fazer o ajuste na declaração do imposto de renda. Então, o fundo de investimento normal, aquele que todo mundo aplica de forma geral, ele funciona assim. E como é que funciona, como é que é a tributação sobre esses fundos, sobre o fundo offshore e sobre o fundo exclusivo? Vamos começar pelos fundos offshore. O que são esses fundos, né? Fundos offshore são fundos que pertencem e são gerenciados por pessoas que residem no Brasil, por nacionais, mas que os fundos estão no exterior. Então, os recursos estão em instituições financeiras em outros países. Como é que é a tributação desses fundos antes, pela regra de hoje, né? Antes da aprovação que houve aqui na Câmara? Você paga 15% de imposto sobre o rendimento, mas você só paga uma vez quando você resgatar esses recursos e retornar com eles para o Brasil. E aqui está a principal diferença em relação ao fundo normal, né? Nesses fundos offshore você só paga uma vez e no fundo normal você vai pagar de 6 em 6 meses. E tem também os fundos exclusivos, também chamados de fundos dos super ricos. O que são esses fundos? São fundos em que você tem um investidor individual participando do fundo, ele tem que ter no mínimo 10 milhões de reais para poder participar desse tipo de fundo, e ele tem um custo de manutenção bem alto também, de até 150 mil reais por ano. Para se ter uma ideia, Márcio, da quantidade de recursos que são aplicados nesse fundo, foi feito um levantamento pelo governo que apurou que existem 2.500 pessoas, 2.500 brasileiros apenas que têm participação nesses fundos. E o montante de recursos aplicados é de mais de 700 bilhões de reais. Como é que funciona a tributação desses fundos exclusivos? Do mesmo jeito que os fundos offshore. Somente quando houver o resgate é que o fundo vai ser tributado. E essa proposta aprovada, ela vem exatamente para equalizar, para igualar aí as condições de tributação entre esses fundos de investimentos normais, que todos nós aplicamos, e esses dois fundos especiais que são gerenciados e pertencem a pessoas com alta renda. Sim. Pois é, Fernando, então agora com essa aprovação aqui na Câmara, como é que fica a tributação desses fundos? Vamos lá, Márcio. Em relação aos fundos offshores, né, a mudança básica é que a cobrança desse imposto agora vai passar a ocorrer anualmente, né? O imposto ficou mantido em uma alíquota única de 15% para todo mundo.
Essa foi uma modificação que foi acordada ontem, né? Houve uma mudança em relação à proposta inicial do relator. A ideia inicial era você ter 3 alíquotas progressivas, né, de acordo com o rendimento dessas aplicações. Se a pessoa tivesse um rendimento de até R$6.000, ela ficaria isenta, a alíquota seria 0. Esse poderia ser o caso, por exemplo, daquela pessoa que tem uma offshore lá no exterior, mas só com um pouquinho de dinheiro para pagar uma viagem para o exterior, por exemplo. Quem tivesse renda entre R$6.000 e R$50.000 pagaria 15% de imposto por ano, e se o rendimento fosse acima de R$50.000, haveria um imposto de 22,5%. Só que essa proposta inicial não avançou, ficou acordado um valor de 15% para todo mundo e cobrado uma vez por ano. No caso dos fundos exclusivos, o que está se modificando é o seguinte: a proposta inicial do governo, que constou do encaminhamento do projeto, propõe que esses fundos tenham um tratamento idêntico aos fundos normais, ou seja, os rendimentos desses fundos agora vão passar a ter uma tributação semestral com alíquotas de 15% se o fundo for de longo prazo e de 20% se o fundo for de curto prazo. Então a proposta torna a regra idêntica para todo mundo, fundos exclusivos e fundos normais. E mas tem uma proposta também que permite ao investidor antecipar e pagar com um imposto com a taxa de 8% para quem quiser deixar seus rendimentos já atualizados e com o imposto pago ainda esse ano. Essa opção aí no jargão técnico seria antecipar a incidência do tributo sobre os rendimentos até 2023 nos fundos fechados e atualizar o valor dos fundos offshores, incorporando aí todos os rendimentos, e a partir daí você ter o valor atualizado desses fundos já a partir de 2023. Essa alíquota de 8% ela vale tanto para os fundos exclusivos como para os fundos offshores. Essa atualização aí, segundo o relator, ela seria boa para o investidor, que pode regularizar a sua situação com um imposto menor, e boa para o governo também, que arrecadaria mais em 2023. Lembrando, né, Márcio, que o projeto agora segue para o Senado, ele pode sofrer alterações em relação ao que foi aprovado aqui na Câmara, e aí o projeto retorna para cá para uma nova avaliação dos deputados. Perfeito. Bom, e além dessa questão dos fundos exclusivos e dos offshore, no mesmo projeto foi aprovada também alguma modificação nas regras do FIAGRO, né, que é um fundo específico para captar investimentos para o setor agrícola, não é? Explica melhor isso para a gente, Fernando. É isso mesmo, Márcio. Esse foi outro ponto polêmico também, né? Hoje os rendimentos dos FIAGROS e também que são os fundos de investimento, como você disse, em cadeias agroindustriais, e os rendimentos dos fundos de investimento imobiliário também, eles são isentos do imposto de renda. Para ter essa isenção, tanto o FIAGRO como os fundos imobiliários precisam ter, pela regra antiga, no mínimo 50 cotistas diferentes. Então foi aprovado no texto que a partir de julho de 2024, o número de cotistas desses fundos, ele vai passar, para ter isenção, ele vai passar de 50 para 100 cotistas. E foi colocada também uma outra limitação em relação ao patrimônio de familiares até 2º grau que participam desse fundo. Então, além dessa regra de subir de 50 para 100 o número de cotistas, o máximo que os familiares podem ter juntos em um FIAGRO ou em um fundo imobiliário não pode superar 30% do valor do patrimônio do fundo para ficar isento. Por que isso? Para evitar que as famílias com muitos recursos usem esses fundos como uma espécie de fundo exclusivo para não pagar imposto de renda. Para fechar, Márcio, é importante a gente ressaltar que a aprovação dessa medida ela pode trazer 20 bilhões aí para os cofres públicos em 2024, né? São 13 bilhões previstos que podem vir da tributação dos fundos exclusivos e mais 7 bilhões que podem vir aí dos offshores e que vão ajudar o governo aí na meta de zerar o déficit em 2024 e ter mais recursos aí para programas sociais. E lembrando mais uma vez que o texto ele segue para o Senado e pode sofrer modificações lá. Perfeito, então, Fernando. Bom, depois de muita discussão, então, finalmente foi aprovada essa matéria aqui na Câmara e eu agradeço a você por trazer os detalhes sobre o que significa essa tributação, especialmente sobre os fundos offshore. Obrigado por enquanto, então, Fernando, e até semana que vem. Ok, Márcio. Obrigado você, um abraço aí para você, para todo mundo que nos acompanha e quinta estamos juntos aqui de novo.